A vacinação infantil contra a Covid-19 ainda caminha em passos lentos no Brasil. Após mais de 50 dias da aprovação da primeira vacina para uso infantil contra a Covid-19 pela Anvisa, o percentual de crianças de 5 a 11 anos que tomaram a primeira dose não passa dos 15%. Isso em dados divulgados pelo próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Na semana passada, o Rio Grande do Sul registrou seu pico de internações infantis, com 76 crianças internadas em leitos clínicos devido ao coronavírus. Muito desse cenário se deve à disseminação de notícias falsas envolvendo a vacina e à falta de comprometimento de alguns pais em levarem os filhos a se vacinarem. Mas até que ponto os pais podem optar pela não vacinação dos filhos? O Direto ao Ponto conversou com o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, José Antônio Daltoé César. Eu sou Arthur Ruschel. Fiquem com a gente. Esse é mais um Direto ao Ponto. Estamos hoje aqui com o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, José Antônio Daltoé César. Desembargador, muito obrigado pela tua disponibilidade por atender o Correio do Povo. Eu que agradeço a oportunidade de falar com o pessoal do Correio do Povo, Arthur. Desembargador, a primeira pergunta que eu lhe faço, nesses momentos que a gente está com a vacinação infantil caminhando ainda a passos lentos, muito mais alguns pais ainda têm receio em levar os seus filhos à vacinação e alguns pais não levam mesmo, né? Quais são as medidas, o tipo de punições que um pai e uma mãe podem sofrer caso não levem os filhos à vacinação que já está liberada? Pois é, nós estamos enfrentando esse problema e eu tenho dito reiteradamente que o ideal é que esse pai, essa mãe ou esse responsável legal crie a possibilidade da criança receber essa vacina o quanto antes. Se isso não ocorrer, o Conselho Tutelar tem que ser chamado ou a própria escola comunicar ao Ministério Público para que sejam tomadas medidas judiciais, se for necessário, para que a criança seja vacinada. O pai, a mãe, o responsável legal que não realizar essa vacina, ele pode sim ser processado e responder recebendo uma multa ou até uma punição mais grave. Mas também a justiça tem meios de determinar, não vão ficar esperando indefinidamente que essa criança vai esperar a realização de um processo até o final. Isso aí pode ser determinado liminarmente, sim, se houver pedido nesse sentido, que essa criança seja apreendida, seja levada para fazer a vacina e depois devolvida para o pai e para a mãe já vacinada. Como a gente já havia conversado anteriormente, antes de começar a nossa entrevista, né, desembargador, essa questão da guarda da criança, algumas informações que circulam nas redes sociais, imprensa, falam de que caso os pais não vacinem seus filhos, eles podem estar perdendo a guarda da criança. Isso procede, desembargador? É assim mesmo que funciona? Em casos muito excepcionais existe essa possibilidade jurídica, mas nós não trabalhamos com essas situações porque existem outras formas menos traumáticas de resolver essa situação. Como eu te referi, nós podemos pegar a criança, levar lá para fazer a vacina e devolver. Não precisamos destituir ou suspender o poder familiar. Só num caso extremo, mas ele é tão extremo, tão excepcional, que não vale nem a pena a gente aventar essa possibilidade. Mas existe essa possibilidade, sim. Outro caso que aparece muito, desembargador, é a questão dos pais que estão divorciados. Por exemplo, o pai não aceita a vacinação, mas a mãe aceita, ou vice-versa. Como que deve ser a situação desses casos em pais que devem estar passando por essa situação? Eu já vi situações aqui pelo Brasil, porque eu sou o presidente da Associação Brasileira de Magistrados da Infância e da Juventude, que aquele pai que concorda leva a criança para ser vacinada e só comunica ao outro, né? Mas se houver essa impossibilidade de levar para vacinação, existe um artigo no Código Civil que o pai que está insatisfeito pedir que o juiz determine a vacinação ou não, mas não necessita dos dois pais levarem ao posto de vacinação, basta que um leve e
daí já está resolvida a situação. Hoje o fato, desembargador, da vacina, a vacina contra a Covid, segundo o Ministério da Saúde, ela não está integrada no Programa Nacional de Imunização, porque o próprio Ministério definiu ela como não obrigatória. De que forma isso, no ponto de vista legal, de que forma essa parte, essa questão da vacina não estar integrada no PNI, vamos dizer assim, facilita essa forma de ver dos pais que não tem a necessidade de levar os filhos para vacinar? Isso aí nada mais é que desinformação do próprio Ministério da Saúde. Não é dele essa competência de recomendar ou não a vacinação. Se ele não disponibilizar essa vacina, é outra coisa. Mas, inclusive no Plano Nacional de Imunização, ele pode ou não colocar a vacina lá, mas quem recomenda é a Anvisa. Ela que tem essa competência legal. E a Anvisa já em dezembro recomendou, e por isso ela se tornou obrigatória nos termos do artigo 14 do Estatuto da Criança e do Adolescente. É obrigatória sim, não precisa estar no Plano Nacional de Imunização. Uma última mensagem então, desembargador, novamente lhe agradecendo por atender o Correio do Povo, para os pais que hoje ainda têm receios da vacinação, os pais que ainda veem algumas notícias falsas em relação à vacina e duvidam da efetividade da vacinação, sendo que agora a gente está num momento importante com as crianças voltando para o ensino presencial, né? Olha, a ciência já está mais do que demonstrou que a vacina ela é muito mais positiva do que não vacinar. O eventual problema que pode ter, ele é infinitamente menor do que aquele problema que pode ter em decorrência da não vacinação, que pode sim, inclusive, levar uma criança para a UTI e até a óbito. Não existe justificativa para não levar o filho para vacinar. Olha, nós estamos no século XXI, nós temos a obrigação de não retroceder a mais de 100 anos atrás. Nós já ultrapassamos esse tipo de momento e não é concebível que a gente volte nesse tempo. Desembargador José Antônio D'Artois César, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, muito obrigado pela tua disponibilidade e um bom trabalho para o senhor aí. Muito obrigado, bom trabalho para vocês e toda a população. Esse foi mais um Direto ao Ponto. Se você perdeu algum episódio, é só voltar no site do Correio do Povo na aba Podcasts. A apresentação foi de Arthur Ruschel e a edição de som de Aleph Alencar. Até mais!